A gente vai falar sobre cidadania italiana e sobre língua italiana. Acho que eu vou falar mais sobre língua italiana, mas Esatto. acho que os dois têm uma Beh, correlação tem, forte aí. tem bastante conexão. Normalmente não se colocam tanto em relação, mas tem. Sim, porque é o ponto mais interessante. Enfim, eu esperar as pessoas chegarem. Quando eles não chegam, a gente só vai falar das ideias centrais. São dois pontos que eu tentei levantar, que é, primeiro, o idioma italiano, para o reconhecimento da cidadania italiana e iuris sanguinis, não é obrigatório. Tá, e aí as Mhm, pessoas normalmente não falam sobre a necessidade de se ter o idioma, porque pela legislação você não precisa, certo? mhm. Mas na prática é diferente, e a gente vai falar Não, sobre isso. não precisa para iure sanguinis, uma coisa que eu acho interessante saber, que precisa para a cidadania por casamento, ou seja, se você Sim, reconhece sim, sim. a cidadania pelo casamento a partir do tempo necessário, então sim, precisa de uma prova nível B1, B1 de italiano. Sim, Então é tem dato luxo. tanto a. Se você se quer tirar a cidadania pela crise, vai ter que aprender italiano. Sim. Porque, bom, tem essa questão de que a iuris sanguinis não é obrigatória. Algumas outras, que são naturalizações, como casamento, como cidadania por residência, e tem alguns outros casos particulares, você tem a obrigatoriedade, o governo exige com que você fale. Mas ninguém Mm, fala muito bem sobre isso. Sobre essa questão do idioma, sobre essa obrigatoriedade, sì. não obrigatoriedade, e mesmo não sendo obrigatório para iuris sanguinis, eu acho que é obrigatório, porque na prática a gente vai falar sobre isso. Sì, mm, E o segundo ponto é as questões identitárias, que eu acho genial, assim, essas ideias que eu acho que talvez você pode falar bastante sobre isso, inclusive. mm. São as duas ideias centrais Eh, aí que eu queria falar hoje. Não sei se vocês têm algumas sugestões, perguntas sobre isso. E, enfim, era só para situar quem já chegou. E quem não chegou vai pegar do meio. esatto. E para as pessoas também, para eu ver. Vocês têm alguma pergunta aí? Vocês entenderam a proposta, ragazzi? Era basicamente falar sobre essa obrigatoriedade ou não obrigatoriedade, mostrar os casos onde é obrigatórios, os casos onde não é, e como que acontece na prática o reconhecimento, e falar também sobre essas questões identitárias, já Mm. que você está reconhecendo uma cidadania italiana, uma nacionalidade. E aí você não conhecer a língua é no mínimo confuso. Assim, Sì, e também acho que é um jeito, enfim, se aproveita muito melhor, querendo ou não, você está num país no qual vai passar 3 meses, conseguir sim, se comunicar, entrar em contato, também é um jeito, acho que, de entender mais profundamente o processo, mesmo que você tenha contratado um assessor, eu acho interessante ter um mínimo de contato com o idioma italiano, acho que sim, te sim. coloca mais por dentro das questões. Eu confesso que quando eu fui reconhecer minha cidadania, eu não tinha esse intuito. Uhum. Mas, estando lá, tipo, E eu ficou depois. claro como que era importante e veio depois e veio como um bônus que foi uma parte super divertida, assim. Eu vi o Hum. quanto a língua era super legal de aprender e o quanto aquilo me inseria ali naquela vivência que eu estava vivenciando. Então, tanto que hoje eu valorizo muito, tipo, aprenda italiano, porque no meu ponto de vista vai ser além de além de ser, como que eu posso falar? Além de ter o benefício de você compreender o que está sendo feito, falar italiano, conseguir se comunicar, etc., essas questões identitárias de você poder viver melhor aquela região, se você for reconhecer em solo italiano, vai ser, putz, uma das coisas mais interessantes, do meu ponto de Claro. vista, porque a Mm. burocracia da Sì, sì. cidadania é a parte chata, Sì, sì. entre Sì, aspas, tirando assim. che ovviamente você está 3 meses num lugar e normalmente quem vem fazer cidadania não está trabalhando, tipo, são pessoas que tiram 3 meses para fazer aquilo, então você tem muito tempo livre e esse tempo livre eu acho que aprender um idioma Sim, diretamente no lugar é incrível, ou seja, você pode sair com um plus, faz cidadania, sim, vivencia um novo lugar e sai com um nível básico de um idioma. Então, sim. também Foi o que um bom aconteceu jeito comigo, de assim. aproveitar o tempo. Ah, sim, sim. Sim. E E... aí, pode falar, pode falar. No, 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 vai, vai, vai. Tá. Só para, enfim, quem chegou, chegou, quem não chegou vai chegar no meio do caminho, Dai. mas para introduzir começar agora a tentar pontuar um pouco melhor, a cidadania italiana, a nacionalidade italiana, ela é transmitida
por um princípio que se chama iuris sanguinis. E de acordo com as diretrizes do princípio iuris sanguinis, de acordo com a legislação italiana, não existe obrigatoriedade de você falar o idioma, porque a iuris sanguinis é uma cidadania automática, assim, você já nasce com ela. Ao nascer, não tem como exigir do bebê que fale o idioma italiano. Só que o que acontece em termos práticos, que daí é o meu ponto de vista, essa questão da correlação com a língua, você vai poder falar mais sobre isso, do ponto de vista prático, quando você vai solicitar o seu reconhecimento dessa cidadania, todos os órgãos, todas as pessoas às quais você vai se comunicar, toda a legislação que você tem que entender, tudo o que você vai fazer para reconhecer essa cidadania italiana e iuris sanguinis, que você não tem obrigatoriedade de falar a língua, você vai lidar com a língua italiana. E ninguém é obrigado a compreender uma língua estrangeira, sendo que você está solicitando um reconhecimento de uma nacionalidade italiana. Então, acho que é só deixar claro para as pessoas que não é obrigatório, mas na prática, você, no meu ponto de vista, você tem que ter um mínimo de conhecimento. Assim, Claro, você sim. entender o que está sendo feito, entender... Sì, e tem um depois, que é o que eu costumo dizer, ou seja, tem um momento que vem depois da cidadania, Exato. é cidadão. Então, eu acho até divertido, porque tem pessoas que fizeram cidadania comigo há anos e que ainda hoje, depois de 2, 3 anos, chega a carta para votar do consulado e me manda uma foto para dizer: mas o que está dizendo? Mas o que tenho que fazer? E, então, claro, tem um depois no sentido, você é cidadão de um país que, ovviamente, espera que você E fale o tem idioma. direitos e deveres. Isso é o ponto. Tem direitos e deveres. Você Comunicar. responde por ser Então, italiano. eu acho que todo o que effettivamente não é obrigatório, por enquanto, pelo menos não é obrigatório ter um nível mínimo de idioma e de cultura. Repito, é pela cidadania por casamento. Mas Sim. acho que A gente já vai falar sobre elas. junto com a cidadania, entrar minimamente dentro do contexto linguístico e cultural do país é útil e bom, porque de fato você vai ser. Eu já tive alunos que começaram a fazer italiano comigo porque tinham ido, sei lá, para a Austrália, para a Nova Zelanda e apresentaram o passaporte italiano e em automático o policial que falava italiano da fronteira falou em italiano e tiveram muitos mais controles. Então, claro, é uma coisa intuitiva, sim. Cidadão de um país e minimamente vai ter, pelo menos vai ter sim. básico. Eu também. Mesmo aqui na Europa, quando eu passo nas fronteiras, etc., às vezes, acho que para a Croácia, que eu tive que apresentar o passaporte, porque é fora, acho que da União Europeia, Croácia, aí eu apresentei o passaporte, aí tem todas essas questões, tá? É italiano, mas, tipo, é italiano de verdade? Tipo assim, eles meio que questionam isso daí. E aí a questão da língua tem essa importância, essa relevância, que, bom, a legislação diz que você não precisa, mas num âmbito prático, no meu ponto de vista, você precisa entender o mínimo, e tem essa questão que daí é o ponto 2, que eu acho que a gente vai falar hoje, que eu quero falar, é mostrar essas questões de identitárias, de que você é nacional você é nacional da Itália. Ao ser nacional da Itália, tipo, você é que eu não sei a palavra para definir, mas tem essas questões de direitos e deveres mesmo, mas é no mínimo útil você compreender um pouco da língua e da cultura daquela nacionalidade, a qual é sua agora também. E esse é o ponto, assim. E muita gente utiliza de uma forma, a cidadania italiana, de uma forma talvez extrema, utilitária. Não que não funcione, facilita a vida em vários aspectos, não tem como negar. Assim, só que você utilizar só para termos só para ter uma função utilitária e renegar todo o resto que vem junto, apesar da legislação não te obrigar, eu acho um tanto quanto reducionista. Você não tira tudo que você poderia tirar. Sim, Porque... reducionista eu digo assim, sendo bem, tipo, acho que é um desperdício, no sentido, é o que estava dizendo antes, você vai estar de qualquer forma no país, vai viver lá 3 meses, então é desperdiçar a oportunidade de aprender um idioma e ainda por cima aprender um idioma no lugar em que se fala, que isso é ainda mais rico, é uma experiência incrível. Então, realmente, em 3 meses você pode mergulhar realmente nessa cultura, até
a minha proposta começou a ser, não, vamos tirar essa coisa da cidadania separada do programa Sim. de imersão, passeios e aulas de italiano, e ainda hoje muitas pessoas me pedem, ah, mas não dá para tirar as aulas de italiano, mas será que podemos, que Não, é posso uma fazer essa... proposta, E tipo, não, porque realmente eu acho que eu acho que é a possibilidade de uma vivência mais rica, tipo, você tocar todos os aspectos que sim. envolve. Então, enfim, tipo, E- é devir, tipo, uma coisa, claro, que eu acho interessante, já que você se torna cidadão, e também desperdiçar o tempo que você, de qualquer forma, vai ter. Sim. Então, ele falou sobre essa questão de ética. Eu não sei até que ponto é antiético, não é. Mas eu sei que você é nacional de um país. Bom, Hum, nacional da Itália, você tem raízes italianas, por mais que você não reconheça isso, isso é um fato curioso. Muita gente não reconhece isso na sua formação enquanto pessoa. Eu não reconhecia. Eu só reconheci o quanto da influência italiana na minha família teve na minha criação enquanto pessoa quando eu vivi na Itália. Porque ao viver na Itália, eu descobri diversos elementos de italianos, da cultura italiana, que estava uhum, presente na minha família, que está presente na família de milhares de brasileiros, e a gente não se dá conta. A gente simplesmente fala, uhum, "Ah, isso é o brasileiro, é do brasileiro." Mas o brasileiro é uma formação histórica, social, etc., assim como o italiano também. Então, isso, para pensar, são 20, 30 milhões de italianos e de descendentes de italianos no Brasil. O quanto uhum, isso não deixa de um legado histórico, um legado social e influências. Todo mundo sabe comida uhum, italiana, língua italiana, filme italiano. Por quê? Porque é como se fosse uma influência que a Itália tem no mundo inteiro, porque teve uma população uhum, extremamente migrante. Então, muita coisa que acontece é que as pessoas têm raízes italianas, mas ainda identificam isso. E aí não dão importância, acha que não quer saber de nada, não quero aprender a língua, não tenho interesse. Só que quando você se interessa, porque, bom, você também é nacional da Itália, vem muito mais coisa. No meu caso, veio uhum, coisas identitárias da minha família, descobri palavras que falavam, a maneira como a uhum. gente fala. Ó, eu tô segurando uma mão com o celular, mas a outra não para. Tipo, minha família fala gritando, eu também falo gritando. Tipo, tem umas coisas que você começa a ver e você fala, Sì, isso pô, acho muito divertido. Assim, eu dou aula de italiano, isso há tempo, até antes de começar a trabalhar com a cidadania. Há anos dou aula de italiano principalmente para brasileiros, porque dava aula quando eu morava lá e segui tendo alunos online, então o meu público sim. fundamentalmente é brasileiro. E é incrível ver durante as aulas quantas coisas surgem, Você reconhece, quantas tipo, coisas saem disso, porque vem palavras, de repente, não sei, eu falo tipo uma palavra più, ah, nossa, essa palavra minha avó dizia muitíssimo, será que é por isso? Até sim, passada fizemos uma aula prova com um grupo e foi muito legal ver que no final da aula muitos falaram, ah, olha, tipo, a gente falou de Dante, aqui em São Paulo tem muitas ruas que se intitulam a Dante Alighieri, escolas, agora, tipo, entendi escola, sim, a sim. relação. Então, realmente, a cultura brasileira é uma cultura ou idioma que tem muitas palavras, muitos aspectos culturais da cultura italiana. E, Sim. mesmo no geral, eu diria que morar num outro lugar eh, quase obrigatoriamente vem o idioma, ou seja, idioma e vivência num lugar são duas coisas que vão juntas. Eu mesma, Sim, quando fui para o é a Brasil, forma sim, sim, eu a mesma forma qual uma quando, sociedade se reconhece, a qual elas têm identidade, se claro, baseia na língua. se relacionar com o lugar em que você está indo morar. E, de fato, isso para todos os outros tipos de permissões de residência é sempre requerido. Eu mesma, quando fui para o Brasil, eu fui com um visto de trabalho e quando entreguei o meu pedido no consulado brasileiro de Roma, tive que declarar um nível mínimo de idioma. E a pessoa que tentou o ano antes do que eu foi recusado justamente por falta de nível mínimo de idioma. Então, isso, Sim, assim, sempre, em qualquer caso, na maior parte dos casos, é requerido e é algo fundamental para poder viver num país. Então, eu acho que, né, às vezes, eu sinto que
a cidadania iure sanguinis tem essa possibilidade, no sentido que não é requerida legalmente, exatamente por essa questão de não ser exatamente uma cidadania ex novo, mas ser uma cidadania, ser um reconhecimento, então não tem uma cláusula explícita, mas isso não pode ser a motivação que faz pular a escolha de, não, então não Sim, requerem, então vou... primeiro porque, por várias razões, primeiro porque vai chegar num lugar em que não vai falar o idioma, vai ter dificuldade, não vai conseguir reconhecer sozinho se essa é o objetivo, se vai reconhecer com um assessor também, acho que eu vai acho ficar extremamente muito importante. mais fora do procedimento e vai viver 3 meses num lugar com o qual vai ter muita dificuldade em se relacionar. Então é uma perda em vários sentidos, no sentido mais burocrático e no sentido mais cultural, mais de relação com Sim, o território. sim. Só para situar, porque agora acho que quem chegou, chegou, tem bastante gente. Só para situar, a Ludo, ela trabalha na Sardenha com o reconhecimento da cidadania italiana em solo italiano. E uma das possibilidades, você tem 3 formas aí de reconhecer a sua cidadania italiana. A cidadania iure sanguinis, que a gente está falando. Uhum. Você pode reconhecer no consulado de onde você resida legalmente. Então, se você reside em São Paulo, é o consulado de São Paulo. Se você reside em Londres, é o consulado italiano de Londres. E, enfim, qualquer lugar da galáxia. Então, são os consulados, mas, bom, os consulados também falam língua italiana. Então, se você for reconhecer a sua cidadania italiana nesses órgãos, por mais que você não esteja em solo italiano, como que você vai se comunicar e solicitar o seu reconhecimento se tudo que você vai fazer é em língua italiana? Entende? Ele não tem, teoricamente, a obrigatoriedade de te explicar tudo, de fazer tudo no seu idioma. Não é porque você está em Londres, porque você vai num consulado italiano em Londres. Eles falam italiano. Tipo, por mais que eu acho que Mm. acreditem que eles devam falar inglês, eles não têm a obrigação de resolver tudo para você numa língua estrangeira. Então, além de, como eu falei, você tem que entender o que vai ser feito, todas as instruções, muitas coisas são dadas no próprio idioma. Então, mesmo que você reconheça fora do solo italiano, você tem, de certa forma, essa barreira da língua. E se você for reconhecer no Tribunal de Roma, é um advogado italiano que vai te representar no Tribunal de Roma. De qualquer forma, também você vai precisar conversar com o advogado italiano, vai precisar resolver essa situação de como reconhecer a sua cidadania no Tribunal de Roma. Então, entendam que a gente sempre está falando de instâncias do governo italiano. A gente sempre está entrando em contato com o idioma italiano. Então, eu não preciso falar. Na lei diz que não. Só que na prática tem todos esses outros fatores ao ponto de que idioma acaba sendo uma barreira para você reconhecer. E não só barreira, né? Que nem você falou, eu posso pago para alguém. Pago para você me ajudar. Só que você vai... A pessoa que simplesmente pensa nessa de, vou pagar para alguém resolver isso e eu não ter que aprender italiano, é uma Mm. perda de oportunidade, no sentido de, principalmente se você for viver na Itália, porque você Sì. está vivenciando uma outra cultura. Sì, e também, assim, eu acho também, novamente, sempre muito legal a fazer a primeira aula de italiano com brasileiros, porque italiano é um idioma muito próximo e vocês realmente têm muita Sim, familiaridade. Enquanto na Itália eu acho que a gente não tem tanta familiaridade com o português, então acho que não, não. demoramos tanto para. Eu demorei um tanto para me acostumar à fonética, à pronunciação de alguns fonemas que em italiano não existem. E vocês, ao contrário, têm vocês são muito expostos à língua italiana, escutam palavras, têm expressões. Então, é muito interessante porque, na verdade, quando os alunos começam a estudar italiano, eu só utilizo italiano durante as aulas, é o único idioma, não uso uma língua de mediação, não uso português. Apesar de Claro. falar, não é usado durante as aulas. E sempre o que a maior parte das pessoas dizem depois da primeira aula é: Nossa, mas eu entendi tudo! Entendi, Entendi uma hora e entendi. meia de italiano perfeitamente sem precisar do português. Então, isso é incrível, porque realmente você, claro, depois vai ter sotaques, gírias que vai perder quando as pessoas vão falar, sei lá, tá numa mesa de 10 pessoas italianas falando todas juntas e gritando, vai ter dificuldade, mas uma É conversa normal, tá tudo básica bem. é uma coisa muito fácil de entender para vocês. É um processo muito rápido, não é alemão, não é uma coisa que vai ter que gastar realmente, tem uma distância linguística, uma família linguística bem mais longe. O italiano é muito próximo.
Então, também é legal isso, que não é um processo que demora, não é um processo frustrante em que você diz, não, nossa, não consigo. Não, claro, mas é rápido. Tipo, digamos que mesmo com um nível básico, você pode falar, é claro, com muitos erros, com algumas travas, mas consegue se comunicar. Até Sim, com sim. até depois das primeiras 10 horas de italiano, você já consegue dizer coisas, se expressar, comunicar com as pessoas. Então, é um processo que eu acho, além de tudo, muito prazeroso, porque é um processo que, com um pouquinho, já permite ver que tem um resultado, ver que tem um. Ah, olha, já Sim. consigo alcançar isso, já consigo ir no mercado e falar com a pessoa lá, consigo ir no bar e bater um papo. Então, isso é ainda mais Sim, sim. motivante, na minha Porque opinião. é a questão de que o italiano, acho que italiano, espanhol, francês, português, são línguas que a base é latina. Então, a gramática, a estrutura da língua, até muitas das palavras partem da mesma base. Então, são línguas relativamente fáceis da gente aprender. Hum, E o italiano, eu diria que é uma das mais fáceis, assim como o espanhol, porque tem muita similaridade de ouvido hum, e é só você parar para pensar. 30 milhões de ítalos descendentes no Brasil. Isso tem consequências e a gente não se dá conta. E foi isso que uhum, aconteceu comigo. Tipo, eu não tinha me dado conta de nada disso. E vivendo na Itália, eu falei, caralho, isso daqui é da minha avó. Só que não era da minha avó, eu tava na Itália, minha avó não tava lá. Só que eram hum, coisas que a minha avó trouxe dos pais dela e a minha mãe trouxe da mãe dela, por sua vez, e eu trouxe porque minha mãe é assim. Então, hum, foram influências que passaram através dos anos, assim, na minha família e que eu não tinha a mínima ideia. Eu achava, é meu isso daqui. Só que não, hum, eu descobri vivendo na Itália. Por quê? Porque eu utilizei dessa forma positiva. Eu utilizei nesse sentido, bom, eu vou vivenciar isso daqui. Como que eu vivencio isso daqui? Em todos os sentidos. Eu vivencio comendo, eu vivencio aprendendo a cozinhar, eu vivencio aprendendo idioma, eu vivencio indo no bar conversando, eu vivencio indo no uhum, supermercado, eu vivencio fazendo tudo que eu posso fazer nesse local, assim como uma pessoa que vive naquele local, porque eu estava vivendo naquele local enquanto eu estava reconhecendo. Então, não utilizar o período do seu reconhecimento dessa forma, eu acho um desserviço para você. hum, Esse é o meu ponto de vista, óbvio. E por que eu acho um desserviço? Porque eu convivi com pessoas que não faziam isso. Então acaba sendo tipo 3 meses que você pagou para alguém resolver um problema, três, sei lá, 3, 4 meses, 2 meses, que você pagou para alguém resolver o problema e você vai ficar trancado, tipo, vai ficar sem fazer nada, vai ficar sem se relacionar, vai ficar no celular, vai ficar sem aprender nada de novo. Vão ser 3 meses na sua vida que você ficou em stand-by para tipo, esperar um procedimento burocrático acontecer. Eu vi pessoas fazendo isso. Eu achava no mínimo triste isso daí, sendo que você tinha todas as outras possibilidades que vêm com o reconhecimento da hum. sua cidadania em solo italiano. E a língua é uma das coisas que vai estar ali o tempo inteiro, né? Porque E a língua é um trâmite, obviamente. Então, tudo que você vai vivenciar, mesmo que você vai para um lugar, tirar foto, vai para um mercado, não vai sim, conseguir vivenciar da mesma forma, no sentido, sim, vai até poder fazer uns pontos turísticos, umas viagens, tirar a foto clássica de sim, postar, mas não vai conseguir pegar essas entrelinhas que a comunicação te dá, que é sim. poder se comunicar te dá. E curioso, Então, foi agora que efetivamente eu é, pensei, que é o fato de que eu aprendendo o idioma, eu consegui justamente identificar melhor e compreender melhor como é que era aquele modo de vida, como é que era o modo de vida italiano e perceber os elementos que faziam sentido da minha vivência, da minha criação. Se não fosse a língua, eu não ia perceber isso. Entendeu? Eu não ia conseguir perceber o como que eles falavam, o como que eles se comunicavam, a maneira que eles tinham as pessoas por perto, a maneira que as famílias se reúnem. Eu não ia conseguir entender um monte de elementos que foi a língua que me permitiu entender e que foram elementos que me permitiram compreender, inclusive, a minha própria origem, assim, que é a italiana, que é de hum, todo mundo que tem a cidadania italiana e iure sanguinis. Assim, então, acho que a língua foi só um start, parando para pensar aqui. uhum. Nunca Sì, tinha parado para pensar nesse sentido. sì, no, claro, claro, tipo, a língua, esse processo de
descobrir dentro da própria vivência, da própria criação, da própria bagagem, quanto já existe de patrimônio linguístico, cultural, é incrível. Tipo, eu parto sempre, agora estou citando 20 vezes a primeira aula de italiano, mas não é, tipo, é mesmo Sim, sim. porque acho muito interessante as reações das pessoas, dos brasileiros que começam a estudar italiano. E o primeiro exercício, a primeira brincadeira que a gente faz é qual pede, tipo, coloque uma ou duas palavras, aliás, podemos até fazer agora, se vocês querem escrever, tipo, uma ou duas palavras que você já conhece em italiano. E todo mundo fica no primeiro momento, ah, nossa, espera, não sei. Paura, minha avó fala Depois paura. começa a paura, Não sabe o que é imagina. até hoje. Minha avó Sim. não sabe até hoje, mas ela usa. Aham. Mas enfim, tipo, e aos poucos as pessoas vão descobrindo que o próprio vocabulário de italiano já é muito Tem rico, um já imbricamento. é importante, tem um monte de coisas, das mais clássicas, das mais clichês que passam nas novelas, até as palavras familiares que você nunca soube que era, que quer dizer, e de repente vai descobrir. Sim, Além de que tudo, estão. que é comida italiana, que todo mundo conhece, os clássicos dos clássicos, do cappuccino, spaghetti. Então, Sim, o sim. vocabulário que as pessoas têm, porque isso eu acho interessante, tipo, a pessoa acha que está começando sem ferramenta nenhuma. E não, Sem tipo, base. E normalmente não, se você já você tem uma começa base da já cultura ponto. italiana. Por mais que seja, muitas coisas são estereotipadas, etc., mas você tem uma base. E esse é o ponto. Os italianos, por terem historicamente, serem um povo que migrou muito, acho que os números agora eu não lembro de cor, depois eu tenho que pegar o livro para olhar, mas os números são gigantescos, assim, milhões de italianos migraram no último século, desde Uhum. 1870 até hoje. E isso deixou consequências no mundo inteiro, tipo, deixou no mundo inteiro, na América do Norte, na América do Sul, todos os lugares que migraram, tipo, e todo mundo tem esse legado quase que imperceptível da cultura italiana. E isso é que nem você falou, a pessoa não parte do zero. Assim, Uhum. parece que é, mas você não parte do zero. Assim, porque a gente tem essa vivência, mesmo não querendo ter, a cultura italiana está te influenciando. E se você tem uma vivência numa família italiana, por mais que seu antepassado esteja longe, o antepassado Uhum. italiano, pode ter certeza que elementos ficam, que é o que a Ludo tá falando. Tipo, na Sim, minha família e acho que são até dialetos, mesmo assim. não tendo família italiana, eu vi até por, claro, agora estamos falando da relação com a cidadania italiana, mas mesmo não tendo família italiana, eu vi que, sobretudo no Brasil, mas os italianos são um povo de imigrantes, então a gente esquece às vezes e ficamos muito, essa vou dar uma, mas ficamos muitas vezes na Itália tem muito debate contra migrantes e tudo, e a gente Sim, mas esquece é que somos os mais historicamente. grandes migrantes da vida, que a gente foi praticamente para o mundo todo. Essa é uma tristeza da Itália atual. Mas, enfim, mesmo quem não tem cidadania italiana, não tem família italiana, muitas vezes, ainda por cima no Brasil, em que a comunidade italiana é gigante, o É gigante, contato sim. com a cultura italiana foi muito grande. Eu tenho alunos que não têm família italiana, têm família de outros lugares, mas que mesmo assim teve muito contato, tem muito conhecimento de algumas coisas. E como você estava dizendo, algumas coisas são, obviamente, estereotipadas, ou Sim. algumas coisas também são uma ideia de Itália muito restrita, porque é uma Itália da região em que vinham De os uma região antepassados específica, de umas sim, específicas, e numa época específica também, porque tipo, se refere a uma ideia da Itália que foi criada no sim, final do 800, começo do 900, então não é a sim. Itália atual. Mas mesmo partindo desse estereotipo, desse ponto, para depois deconstruir, fazer. O idioma vai ser o trâmite que te permite fazer essa Essa é a base. deconstrução Sim, e sim, entrar em contato com o que é o italiano hoje e com o que é a Itália hoje, que é um lugar completamente diferente, em mudança ali sim, ainda por cima. sim. Porque isso é bem curioso que você falou, muita gente às vezes não para para pensar nisso porque nunca estudou essas questões históricas. Mas os italianos, muitos italianos migraram de regiões específicas, e a Itália
eu uso, bom, é só uma forma de falar, extremamente regionalizada. Cada região tem a sua característica específica de língua, de jeito, de alimentação, etc. E isso foi o que foi levado pelos migrantes nos países dos quais eles migraram. Então não é que no Brasil, o brasileiro, eu, minha família, tenho noção de como era a Itália como um todo. Não, quando eu cheguei na Itália, justamente eu consegui, a partir, acho que da base da língua, de todo esse aprendizado, dessa vivência que eu me propus a viver na Itália, eu consegui entender tanto o que era da minha família, das regiões, e consegui, inclusive, identificar as diferenças regionais de cultura, diferenças regionais de trato com pessoas, diferenças regionais de idioma, e entender o que que era da minha família, o que que não era da minha família, e conhecer novas Itálias e enfim, novos pontos de vista e quebrar Sì, com vários estereótipos, com várias coisas assim. Sim, até porque, assim, a maior parte da migração dos italianos para o Brasil aconteceu no final tipo, na segunda metade do Ottocento. A segunda metade da Itália, ok, isso é uma coisa que digamos, si riflette poco, si sabe poco. A Itália como Estado unito, como nação, como unidade política, Sim? esiste a partir do 1861. Então é, digamos, relativamente Relativamente, sim, recente, recente. ok? É uma coisa que surpreende sempre muito, porque todo mundo pensa, nossa, mas a Itália deve ser uma nação antiguíssima. É um país que, Não. claro, tem uma cultura antiga, teve muitas civilizações, mas até essa data era um país fragmentado, dividido como um mosaico em muitos poderes. Então era composto de muitos lugares diferentes. Cada região era uma região autônoma ou fazia unidade com a Espanha, com a França. A partir dessa data foi o momento em que a Itália se unificou. Isso quer dizer que e de lá a migração no Brasil acontece justamente logo depois dessa data, ou mais ou menos em torno dessa data. E isso faz muito sentido, porque a Itália, nessa época, no pós-unidade de Itália, era um país devastado. Tipo, a unificação da Itália custou muitíssimo. Foi uma coisa, Sim. um evento que custou dinheiro, sangue, esforços. Então, a Itália da segunda metade do Ottocento é uma Itália absolutamente miserável, absolutamente pobre. E foi por isso que teve tantos Sim. migrantes que foram em condições extremas, de pobreza extrema, para o sul e o norte e sul América. Então, na verdade, quem foi para o Brasil, assim como para o resto do Sul América e para o norte da América, foi numa época em que, na verdade, a Itália ainda não era Itália nação. Até porque, apesar O de da regionalismo era Itália... mais forte, talvez. Claro, e mesmo no momento em que, sim, não só era mais forte, era tudo, no sentido, não existia uma Sim, nação unida, não existia uma Itália como conceito político, não existia nem o italiano como língua nacional, existia o italiano como língua literária, mas não era a língua da nação Itália, porque a nação Itália não existia ainda. Então, claro, quem foi para lá trouxe a cultura da própria região e não pude trazer, obviamente, uma cultura pan-itálica, que ainda hoje não existe, mas ainda menos existia nessa época. Nessa época não existia Itália, praticamente. Então, é ainda mais marcado o processo que leva digamos, a começar, tipo, a Itália começa a formar uma cultura mais homogênea, mais uma identidade mais nacional. Na verdade, na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e chega de fato a começar a ter um sentimento de italianidade nos anos 50, ou seja, muito recente. Que daí a migração já, tipo, boom, já não, quase Já não foi. tinha. Claro, até que se você vê os migrantes, as comunidades italianas mais presentes no Brasil são vênetos e eles falam vêneto, não falam italiano. É um dialecto de uma região específica. Sim. Que é a minha família do Vêneto. Só para vocês Sim, terem uma ideia, a ragazzi, maior parte. muitos migrantes por questões históricas, etc. O norte, por questões de guerra, enfim, o norte foi uma das regiões mais devastadas e aí teve uma migração muito forte da região norte. E aí você para pensar, bom, então se foram os migrantes do norte que migraram, qual cultura eles levaram para os outros locais? Quais vivências, enfim. Que é isso que a Lulu estava
tava mostrando Claro, para vocês. a Muitas coisas eu nem sabia, cultura. não tinha nem ideia que você estava me falando. Por isso que eu tava Uhum. quietinho, só escutando. Sim, sim, isso é uma coisa interessante para entender que não é simplesmente uma questão de regionalismo atual, ou seja, de cada região tem muito amor pelos próprios produtos e pela própria identidade. Não, efetivamente é um fenômeno. A Itália como nação é extremamente recente, então essas diferenças acentuadas entre regiões vêm de uma unificação que aconteceu só na segunda metade do 800, então é um processo. E mesmo que no 61, no 1861, tenha declarado, ok, a Itália agora foi unificada, mesmo assim, o processo que leva até a formação de uma identidade, entre aspas, italiana, demorou muito mais tempo, ou seja, ninguém no Novecento, no começo do Novecento, falava italiano, tipo, a maior, ninguém, cioè, tinha pessoas que falavam italiano, mas Sim, sim. em contextos institucionais. Eu cito sempre, tem um linguista que se chama De Mauro, che tem um estudo sobre a popolação italiana nos anos 50, e nos anos 50 ainda, acho que mais que a metade da população era dialetófona, ou seja, tinha o dialetto como língua principal. Principal, sim. Quando os soldados italianos lutaram juntos nas trincheiras na Primeira Guerra Mundial, isso é muito curioso de imaginar, os soldados italianos não se entendiam entre eles, porque eram um exército de pessoas que vinham de regiões diferentes e os sardos não se entendiam com os sicilianos, não se entendiam os sicilianos com os napoletanos com os... Ou seja, era um exército absurdo, era uma babele linguística que lutava junto, mas que não se entendia. Tem muita filmografia, muita documentação acima disso. Então, também é interessante esse aspecto do regionalismo, mas do regionalismo também no sentido de também qual é a cultura italiana que chegou no Brasil. Sim, sim. Quais os resquícios mais fortes? Eu cada vez que faço perguntas no Instagram, qual é, até ontem acho, qual é a comida preferida de vocês? E chegam sempre, ontem escreveram Ruffiò. Ruffiò é um doce que se faz, na verdade, em toda a Itália, uma massinha frita que hoje publiquei nos posts. O mozão falou, você que fez aquilo lá? Aquela foto? Porque ela falou, não, nossa não, senhora, tipo, se não. ela faz isso daí... Não, mas é muito simples, ou seja, não fiz, não, a foto não fiz eu, mas é uma coisa super easy de fazer, é super, super fácil. Ótimo, quero receitas. Então, Adoro receitas, ragazzi. Me mandam receitas. e é um doce Vocês bem estão popular. quietos aí? Vocês estão entendendo? Tá tudo bem? Vocês têm perguntas? É só uma pausa para ver se estão tudo bem. Pelas perguntas, eu diria também, já que estamos falando de língua italiana e italiano, eu estimularia se vocês querem fazer perguntas de O que italiano, que vocês têm de perguntas? curiosidades. Porque acho que a ideia, acho que talvez, acho que a gente... Acabei de falar dela, ela é a pessoa que mandou, ciao, me escreveu como comida favorita, Ruffiò, que é uma comida, é o mesmo doce que eu postei hoje, mas a palavra Ruffiò se utiliza em Vêneto. Para mim, eu chamo de chiacchiere. Tá. Na Sardenha não se chama de Ruffiò, por exemplo. Sim, Então, tem essas questões assim, por exemplo, com polenta, que é um prato da região do Vêneto e não das outras regiões italianas. E chega na minha família, nossa, polenta, que da hora, polenta. Só que, tipo, polenta nos outros lugares não tem sentido, assim, não tem essa... claro, sì, attualmente si come in muitos lugares da Itália, já é um Sim, prato mais consumido, se faz em... O doce que a Luda fez foi mas acho que a Lidiane está falando da ela torta joga de... pesado, ragazzi, ela joga pesado na culinária. Mas, mas sim, tipo, sì, tradizionalmente do norte faz sentido no norte também, porque em Sicília, Sardenha, sul da Itália o clima é muito mais quente, sì, tem inverno, mas não é um inverno tão rígido, aí Sim.
Quando E você tá nas Alpes, na neve, uma bela polenta com queijo derretido faz todo sentido. sucesso, sucesso. Inclusive, ragazzi, só pra, tipo, voltar, porque eu tinha falado no começo, pra quem tava aqui no começo, se não tava no começo, assiste depois. A ideia era justamente falar sobre essa não obrigatoriedade do idioma italiano para quem tem o direito a reconhecer a cidadania iuris sanguinis, mas, ao mesmo tempo, a gente falar sobre essa possível obrigatoriedade, não só obrigatoriedade, todas essas questões culturais, essas questões identitárias e tudo isso que o idioma italiano traz para você como ítalo-descendente. E só um ponto para a gente abrir para todas as perguntas, alguns casos, eu falei no começo, precisa de idioma. Por exemplo, a questão do casamento, a questão da residência, cidadania por tempo de residência legal no país, e tem alguns outros casos específicos que o idioma é obrigatório, tá? Mas a gente está falando mais sobre iuris sanguinis e mais especificamente do reconhecimento na Itália, porque a Ludo trabalha na Itália, e aí na Itália tem a vivência full ali, né? Então, por que não aproveitar? Como eu vi muitas pessoas não aproveitando. Eu não vejo sentido nisso, por isso que eu não gosto dessa forma de reconhecer a sua cidadania. Eu acho que pode ser muito mais. É isso que eu tento trazer com o meu trabalho, assim. Enfim, só para fazer um Recolocar repassar, todos. recolocar, e aí agora vocês mandam as perguntas. Vocês entenderam? Ficou claro essas ideias aí, esse debate entre essas duas ideias, ragazzi? Era a ideia. Eh, tem uma pergunta, ce li fa? Sì, ciao. Tem alguma região onde o regionalismo acaba sendo mais forte atualmente? Como essa questão na Sardenha? É uma boa pergunta. Então, pronto, posso te falar mais especificamente da Sardenha, que é a minha região. Né? Em Sardenha é muito forte o regionalismo, e existe também um movimento independentista sardo, que acho que Eu não são sabia. duas coisas. Sim, sim, um pouco como existe na Catalunha, no País Basco, na Sim. Córsega, até fazem reuniões juntas, os quatro Ó, movimentos independentistas. interessante, Sì, interessante. então, ovviamente, eu acho o regionalismo bastante forte na Itália toda, ou seja, eu acho que Sim. os italianos, eu diria, sinceramente, A gente já deu aula sobre isso, ragazzi. A gente já fez uma Esatto. live assim só para falar sobre isso. Mas assim, como sarda e como italiana também, eu diria que os italianos sempre se definem com a região, ou seja, eu sou Sim. pugliese, eu sou siciliano, eu sou sarda. Em Sardenha, claro, a E, Sardenha, inclusive, eu, idioma. Tem gente que fala, eu claro, sim, falo sim, sim. toscano, eu falo. Não, porque também é verdade que o dialeto, em muitos casos, é uma língua, isso é um capítulo também muito longo, a diferença entre língua e dialeto, mas muitas vezes são línguas diferentes. Claro, a Sardenha, isso é ainda mais marcado, porque imaginem, a Sardenha é uma ilha e uma ilha longe. A Sicília, a distância entre a Sicília e a Calabria é pequenissima, é meia hora de barco. A Sardenha é uma ilha que está a 12 horas de barco do continente. Então, o sentimento de diferença entre a cultura sarda e a cultura do resto da Itália é muito marcado. Para dar uma ideia, muitos sardos, quando querem dizer de uma pessoa que pode ser tanto italiano quanto francês quanto espanhol, mas simplesmente uma pessoa que vem do continente, as pessoas falam, é um continental. Ou seja, uma pessoa que vem do continente, tipo, tanto faz se é italiano, se Tanto é faz. francês, espanhol, é um continental. Isso nas pessoas um pouquinho mais de idade é ainda mais comum, mas é forte. E no centro Sardenha, eu sou de Cagliari. Cagliari é a cidade maior da Sardenha e é um porto. Então, desde sempre foi um lugar de muita contaminação, de troca, muito aberto para fora. Então, Cagliari não diria que é tão apegado à identidade sarda que os sardos consideram mais autênticos. Mas quando você vai no centro da Sardenha, na região das montanhas, sim, realmente lá se fala sardo. Tipo, no bar você vai escutar muito mais sardo do que italiano. E, por exemplo, o sardo é uma das línguas oficialmente reconhecida na Itália, ou seja, é uma língua Tá. oficial italiana, que é uma Deve coisa ser que se sabe. divertido demais escutar sardo. Nossa, napoletano eu já não entendi porra nenhuma. Tipo, eu imagino sardo. Deve ser divertido. Tenho as minhas dificuldades muitas vezes. Deve ser demais. Tipo, chega lá e tipo, quê?
Sim, e também Isso é dentro uma do das sardo. coisas legais da vivência, tipo. Claro, exato, sì, sì. A te, a Gabriella, con che você fez a live a semana passada, ela passou a se chamar Gabriè, porque em Sardegna, por exemplo, Gabriel. não Gabriella, ma boh, Gabriella o diminutivo e encurtamento do nosso, come si chiama? No, appellido, É in italiano diminutivo. Não, seria não, Gabri, diminutivo, ok. Diminutivo in italiano de o Gabriella apelido. seria Gabri. Mas assim, em Sardenha é muito comum, sobretudo nos lugares de interior, encurtar o nome com acento no final. Então, se eu, por exemplo, em italiano todo mundo me chama Ludo, e isso é muito comum, Ludovica, Ludo. Tá, Em sardo seria Ludovi, oppure tá. Gabriella, Gabriè. Então, isso é muito... E Gabriella, por exemplo, reconheceu a cidadania numa vilinha super pequena de montanha, em que o sentido identitário é muito, muito, muito forte. Então, eu diria que, sinceramente, atualmente, mesmo que, claro, eu acho que se formou, para responder a pergunta de. Mesmo que com certeza tem uma identidade italiana mais homogênea do que podia ser a identidade nos primeiros do Novecento, ainda é muito forte o sentido da identidade regional, e em Sardenha é ainda mais marcada, porque é uma ilha, porque tem peculiaridades muito diferentes. Você pensa que até 2 gerações atrás tinha muitas pessoas que nunca tinham saído da Sardenha. Tá. Porque para sair era ou pegar um avião, que até os anos, até quase 2000, ou seja, até os anos 90 pegar um avião era caro, ou pegar um barco que demorava 12 horas para chegar em 12 Roma ou horas, em sim. ou seja, era uma Sim. viagem importante. Teve sardos que foram no mundo todo, mas teve também muita conservação de uma cultura muito ancestral e muito antiga, que eu acho que também é um pouco o fascínio que os turistas agora têm em vir para Sardenha e sentir Talvez, peculiaridades é. culturais muito, sim, muito Com ancestrais. certeza é muito mais específica, parando para pensar nessas questões, porque é Uhum. uma ilha, né? Isso acaba que se preserva mais. Apesar que o regionalismo na Itália, lembra, tipo, você comentou, e eu também acho extremamente forte. As pessoas ainda preservam isso muito forte, mas na Sardenha, possivelmente mais. O que é Sim, curioso. claro, na E aí, Sardenha tem também a questão independentista, tem também o movimento independentista, que não é tão forte, não é um movimento a que aderem tantas pessoas, mas existe, ou seja, existe até um movimento que gostaria de se independizar, ou pelo menos adquirir ainda mais autonomia a respeito da Itália. e só fazer um comentário para correlacionar com o que a gente estava falando aí, você falou o exemplo Uhum. da Gabi, que reconheceu numa vilinha no interior da Sardenha. Aí para pensar, pô, eu tô lá reconhecendo a minha cidadania italiana em Iuris Sanguinis, por obrigação, eu não preciso aprender italiano. Só que o quanto de vivência e o quanto de tempo e o quanto de oportunidades e o quanto de coisas a Gabi perderia se ela não falasse o mínimo, e se ela não estudasse Claro. italiano, e se ela não Uhum. tivesse interesse pela cultura. Tipo, o que que ela estaria fazendo ali? Dando um stand-by na vida dela por 3 meses, esperando um procedimento burocrático acabar? Tipo, não Uhum. tem muito sentido no meu ponto de Sim. vista. E é É. isso que eu queria só usar o exemplo dela, porque você já Uhum. citou ela, enfim. E tem live com Sì, ela, tá? sì. Assistam também. Ah. É Sì, e porque ficou soffrendo claro essa também, porque questão como de. que você Sim, fica num lugar assim, tipo, 3 meses também, sem conversar, trocar com alguém é difícil, tipo, sim. então, Que é a questão que eu além vi. de Eu vi tudo, E ainda acho que ainda tem hoje em dia. Muitas pessoas entendem que, não, eu vou reconhecer minha cidadania, eu vou parar tudo por 3 meses. Não, cara, faz outras, tipo, usa esses 3 meses para viver de verdade, entendeu? Tipo, faz outras coisas. Não hum, é? E eu vejo isso, eu vi muitas pessoas fazendo isso, e não tem muito sentido. Você fica lá, acorda, dorme, e o que que você tá fazendo, velho? Tipo, porque tem hum, tanta coisa que você poderia estar aprendendo, e coisas, inclusive, identitárias, que pode despertar vários sentimentos, várias questões identitárias e você não está fazendo nada. Então, eu acho extremamente importante essa questão de você dar importância para o idioma, dar importância para as questões culturais e principalmente se você está vivendo na Itália, se você está reconhecendo em solo italiano. Se você hum, vai reconhecer no consulado, no Tribunal de Roma, você tem até uma desculpa. Mas, tipo, que ainda não é uma desculpa, que é o que eu sì, sì. falei, que
todos os órgãos, todas as questões burocráticas são na língua italiana. Então, o mínimo de conhecimento eu acho interessante você ter. Deixa eu responder umas que eu acho que fizeram um monte aqui, eu vou responder porque é tudo papum, assim. A Tânia fez o início do processo na embaixada ou pode ser em outros lugares do Brasil? Pode ser em vários lugares, depende de onde você reside legalmente. Você pode reconhecer, eu falei no começo da live, você pode reconhecer nos consulados italianos, distribuídos pelo mundo todo, depende de onde você reside legalmente. Você pode reconhecer em qualquer cidadezinha da Itália. A Ludo trabalha na Sardenha, então você pode reconhecer sim na Sardenha, e dependendo do caso, é só no Tribunal de Roma. Então, sim, tá? Para você fazer o processo de reconhecimento, você vai precisar entrar em contato com esses 3 órgãos aí, e um deles é na embaixada, porque a embaixada é onde não tem consulado, às vezes vai ter embaixada, e às vezes a embaixada também é responsável pelo procedimento de reconhecimento, tá? E não tem limite. Ela fez a outra pergunta aqui, se tem limite para descendentes? Não tem limite. A cidadania iuris sanguinis, ela não impõe limite. O limite pode estar em você não achar um documento, em, sei lá, alguma coisa externa, mas a cidadania existe. E não tem também obrigação, respondendo a última pergunta que vi, que é sobre conseguir fazer a cidadania na Sardenha, tendo, por exemplo, descendência umbra, não existe esse vínculo. Ou seja, o que a lei diz, a circular que regula o procedimento de cidadania, que é a K28, o que diz é que você reconhece a cidadania no lugar em que você é residente. Então, não tem a ver com o teu antepassado. Você vai ter que ter, obviamente, a certidão de nascimento do teu antepassado e vai ser emitida pela prefeitura de origem. Porém, você pode reconhecer em qualquer lugar você for residente. Pode ser em Cagliari, pode ser em Roma, pode ser em Florença, pode ser em Paris, se você está residindo em Paris. Onde você for residente. Então, é isso que eu falo, se você reside legalmente em qualquer lugar da galáxia, se você tiver um consulado responsável pela sua residência, você vai nesse consulado, você vai nesse órgão do governo italiano e você vai poder reconhecer o seu direito. Só que se você vive na Itália, aí você tem que ir numa prefeitura da cidadezinha a qual você vive, mas não tem obrigatoriedade nenhuma de ser a mesma que o seu antepassado nasceu. Claro, posso, a única coisa... Não, a única coisa que eu acho que tem que colocar entre parênteses da questão dos consulados é que, obviamente, se você vai reconhecer no consulado em, não sei, Paris, você é brasileiro, está morando em Paris, tem que reconhecer, quer reconhecer em Paris, lá você vai ter que ter uma permissão de residência para uma razão que não vai ser a cidadania italiana, ou seja, você reconhecendo no consulado italiano a tua cidadania não vai te dar a possibilidade de requerer uma permissão de residência na França. Enquanto na Itália você tem como tirar tem como colocar a residência e eventualmente, se tiver demoras no procedimento, pedir também uma permissão de residência para a espera da cidadania. Então, para poder tirar num consulado no exterior, que não é o teu país de origem e não é a Itália, tem que ter uma situação regular até o final do processo de cidadania. Quer dizer, se demorar 2 anos, por 2 anos você tem que estar residindo lá. Regular, sim. Sim, é por isso que eu falo sempre residência legal. Residência legal é você tem que estar legalmente num território estrangeiro. Se você está legalmente nesse território estrangeiro, que não é o Brasil, que não é a Itália, aí você vai poder solicitar o seu reconhecimento, porque esse órgão do governo italiano pode te ajudar, porque você está legalmente naquele território, naquele país, e naquele país, qual que é o órgão responsável? No exemplo, ela deu o exemplo de Paris, estou legalmente no território francês, estou legalmente em Paris, aí você vai no consulado italiano de Paris, que é responsável pelos italianos, porque você já nasceu italiano, de acordo com a cidadania iuris sanguinis, você vai lá e solicita o seu reconhecimento. Claro, sim, obviamente isso tendo em claro quando vai acabar o teu visto, porque, por exemplo, para mim chegam muitas pessoas que moram na Irlanda, e na Irlanda normalmente tem um visto, tipo, a maior parte das pessoas tem visto de estudo. Os vistos de estudo têm um limite de 6 meses e são renováveis, acho que no máximo 2 vezes ou 3 vezes, não sei exatamente, mas enfim, nesse caso, você pode até entrar
com o pedido no consulado, mas tem que ver se você entra com o pedido no consulado. O consulado demora 2 anos e o teu visto acaba em 6 meses. Isso não adianta, porque você vai entrar Sim. com o teu pedido num lugar em que o teu visto vai vencer e não vai ter possibilidade de renovação. Então, tem que estudar baseado também nas políticas de cada Cada lugar. país. E nas tuas Entender como é que condições, funciona. obviamente. Perguntas, ragazzi. Essas técnicas eu acho que a gente respondeu, que não era nem o intuito é idioma, é língua Esatto. italiana. Basta una pregunta sobre lingua italiana, cultura italiana, alguma cena O que a engraçada que já nona aconteceu. fala? Conta, o que a nona fala? O que você escutou? Tenho certeza que você escutou. A Na minha nonna fa família, questa o que eu, o cosa, que eu acho ovviamente. O que eu acho interessante é que tinha muitas palavras que minha família utilizava e eu utilizava, ou no mínimo escutava e compreendia claramente o que que era aquela palavra, mas era uma palavra que só fazia sentido no ambiente da minha família. E vivendo na Itália e aprendendo italiano, eu descobri que essas palavras, que eram quase um dialeto familiar, Mm. eram palavrinhas do italiano. Eh. Assim, além de todas as questões de expressões corporais, de relacionamentos familiares, da forma de, enfim, tudo isso, assim, que veio no combo da minha relação com a minha origem italiana. Mas eu só percebi tudo isso quando eu vivi efetivamente na Itália e Mm. vivi usufruindo da possibilidade de viver na Itália, tirando proveito 100%, idioma, cultura, alimentação, tudo. Porque daí eu conheci efetivamente aquele território e consegui repensar vários aspectos aí. Enfim, acho Mm. genial, recomendo vocês fazerem isso. Concordo. E É, che è che a tua nonna falava, Então, Rafa? a minha nona, eu convivi com ela há muito pouco tempo, assim. Eu convivi Ok. quando eu era mais jovenzinho e ela tinha 80 e poucos, assim. Ah, ok, Mas a ok. minha avó, ela, tipo, Mhm. é que eu não tenho essa memória fresca. Mas se eu Mhm. sentar, e é a ideia, quando eu voltar pro Brasil, vai ter vídeo no YouTube com a minha avó, eu vou falar tudo com a minha avó, a gente vai fazer receita justamente para ressuscitar todas essas coisas, assim. Porque minha avó lembra de muitas coisas, porque a minha avó é a filha da italiana e filha do Ah, ok. italiano. Então a minha Mhm. avó absorveu muita coisa. E eu absorvi da minha avó. Vou te dizer a verdade que eu absorvi muito mais da minha avó do que da minha bisavó italiana, e o meu bisavô italiano eu não tive a oportunidade de conhecer. Ele faleceu antes de Mhm. eu nascer. Mas a minha bisavó italiana eu conheci. E aí veio esse monte de palavras, tipo essa questão de paura, poverino. Minha avó usa, velho, é Poverino. uma delícia. Minha avó, poverino, tipo, que é como tadinho dele. E minha avó usa isso Ah. até hoje. Assim, a questão do cuidado familiar, de chegar ao ponto de ser até um excesso, uma questão de possessividade da família sobre você, todos esses elementos, eu fui descobrir que é uma questão, tipo, que tem bases lá na Itália, tipo, e eu não tinha nem ideia, assim, porque Eh, a olha, isso. Eli, a Eli falava um brasiliano, mas o que que eles falavam brasiliano? A minha avó falava isso, eu lembro de Poverino, agora, eu lembro de Paura, Non ti ridere. Lavoro também falava, tipo, Ok. lavoro, algumas palavras, tipo, essas ficaram, e agora talvez minha memória falhe, por isso que é a minha ideia, quando eu voltar pro Brasil, eu vou falar lá com a minha avó e vou, ó, senta aí, vamos fazer outras receitas, vamos gravar tudo, e eu quero tirar esse monte de informação, assim. Que é Mas divertido olha, demais, né? sobre Fala e. poverino, por exemplo, que claro, sim, também. Por exemplo, uma palavra que minha bisavó falava muito é poverino em sardo. Aqui se diz mischinetto, e ela falava miscuredo, che è o poverino, che poverino è tadinho, Como para se fosse dar uma traduzione. tadinho. Tadinho do menino, não comeu, tipo, Eh, tadinho do menino, para de maltratar e- ele, tipo, coisas assim. Mangia che ti fa bene, Manja que te un fala grande bene, sì. classico che dire, mangia É che um ti fa bene, e clássico, é um poi qua, clássico. tra l'altro, vecchiaia sei, vecchiaia sei bruta, velhice você é feia. Essa é uma Vê que, sabedoria vê, fantástica. vê que aí ia bruto, eu não sei, isso eu não escutava, na minha família não tinha, não. É do Vêneto? Se não for do Vêneto, eu não sei, não vou escutar. Ah, olha, aqui tem uma pergunta legal sobre. Estamos indo mesmo para outros caminhos, mas pronto.
bandeiras. Posso te dizer sobre a bandeira da Sardenha, che è una bandiera ben di un paese ex colonia também, porque a Sardenha, uma coisa que poucos sabem é que é italiana desde que a Itália existe como nação, mas como a Itália é jovem, antes desse momento a Sardenha foi por mais que 300 anos domínio espanhol. Até que a língua sarda tem muitíssimo vocabulário do espanhol. E mais do que o italiano, aliás. Eu me lembro quando fiz Erasmus em Madrid, fui me apresentar para o professor e falei, eu sou italiana, da Sardenha. Da Sardenha, então espanhola praticamente. Porque realmente tem muitos traços culturais, muita arquitetura também espanhola, justamente em função de um período muito longo que foi domínio espanhol. Então, a bandeira da Sardenha, que é igual, se você repara, é igual da Córcega, só que a Córcega é uma cara e a Sardenha são 4 caras com uma cruz no meio. Foi uma bandeira dada pelo Império Espanhol. Si chiama, la bandiera si chiama I Quattro Mori, la bandiera dei Quattro Mori. São 4 cabeças de moros, com uma faixa atualmente na cabeça, mas originariamente erano os olhos. A cruz é a cruz da Reconquista, ou seja, é a cruz da Reconquista da Espanha sobre os moros, porque, para quem não sabe, a Espanha por um período foi, digamos, teve uma parte da Espanha, o sul da Espanha, que ainda hoje é o lugar mais árabe, mais moro. Sim. Esatto, era... É genial também. Sim, os traços são bem legais, culturais, traços de arquitetura, enfim. Sim, acho incrível, eu adoro a Andaluzia. Mas, enfim, o sul da Espanha foi dominado por um período por moros e a cruz era a cruz da Reconquista católica acima dos domínios que os moros tinham tomado. Quando foram, digamos, batidos, vencidos, os moros, a Espanha deu para alguns dos seus domínios uma bandeira que lembrasse a vitória sobre os moros. Então, as 4 cabeças de moros, se não erro, são 4 dos líderes que tinham sido vencidos, e a cruz é a cruz da Reconquista. Então, na verdade, é uma bandeira que não tem a ver tanto com a história sarda, se não tem a ver com a história da Sardenha como domínio espanhol, ou seja, foi algo que a Espanha deixou como lembrança de uma própria vitória sobre os moros, e deixou a própria colônia, que nesse período era a Sardenha. Perguntas, ragazzi? Então ela falou furbo, eu acho que não estava na minha. Por isso que nossa, tô com saudade. Furbo é esperto. Vou relembrar tudo isso. Como que é? Furbo é? Furbo é esperto. Sei furbo, si diz até furbo come una volpe, ou seja, esperto como uma raposa. Minha mãe também tem uma lembrança maior. Vou até conversar com a minha mãe, depois eu te conto. Minha mãe tem mais palavras, porque, bom, as gerações, entre aspas, vão perdendo. E tem a questão da memória, né? Talvez a memória da minha avó é muito maior da bisavó. A memória da minha mãe é muito maior da mãe dela, da minha avó. Minha memória é maior da minha mãe, enfim. Mas agora eu fiquei curioso até para relembrar esses elementos aí. Mas tem a questão da polenta, que era forte da minha família. Tipo, a culinária italiana é muito forte em todas as minhas tias-avós. É uma delícia, todas bem, assim. E todas... Tem que comer muito, todas eu sou o tadinho da família, tipo, é ótimo. E usam essas palavras que eu lembrei aí de cabeça. Assim. É verdade, sim, tá com um som um pouco baixo, concordo. Tá. Perdão, até o fone que tava... Perdão. O espertofone, acho que colocou o dedo em cima do lugar do microfone. Tipo, eu seguro o celular assim, como eu peguei o dedinho, ficou tapando. Não tapa mais, perdão. Mas vocês ouviram? Se não, eu repito. Era das questões do vocabulário familiar italiano e das influências que tem na minha família. Eu vou tentar recuperar isso e depois eu conto pra vocês. Conto com post, faço outra live, enfim. E não tinha alguma bronca clássica? Isso as nonas italianas dão muito, bronca. Eu tenho várias palavras com que... Então, eu diria que a bronca é da minha mãe. Minha mãe, acho que tipo, a criação
isso foi genial de ter vivido na Itália. Eu aprendi o que que era o maternádio. Isso não existe no Brasil, a gente não entende o que que é essa questão do maternádio. E foi na Itália que eu conheci essa questão de que a mãe, essa presença da mãe, assim, de cuidado, de Mm. tudo que vem junto, é muito forte esse maternádio. E é forte para sempre, assim, essa questão. E isso é muito forte na minha família. Então eu tenho uma mãe que é muito. Que e ela tem uma mãe, por sua vez, que é muito forte, que é uma mãe muito. Como que eu posso falar? É, tá faltando a palavra, assim, tipo, tem uma presença forte, não só essa questão da presença, mas uma proteção muito forte com o filho. Assim, então minha mãe tem uma proteção muito forte comigo, a minha avó tem uma proteção muito forte com os filhos e automaticamente com os netos, assim. Eu tá longe pra minha avó é a coisa mais, tipo, ela faria qualquer coisa pra eu estar ali com ela, morando com ela. Então, essas questões, assim, acho que são mais fortes do que bronca específica. A bronca é no sentido de que eu tinha que estar na linha, eu tinha que estar sempre ao olho da minha mãe, eu tinha que estar sempre sob controle, tipo, fazendo como ela queria que eu fizesse. E ela, por sua vez, como a mãe dela dizia, porque tinha essa questão. Acho que sim, não sei se matriarcal, ó, aí vem uma polêmica, se é uma sociedade matriarcal ou não. Mas a presença da mulher é forte, né, no âmbito Sì, familiar, sì. assim. Sì, no, è forte, depois novamente, cada região tem uma história diferente, porque cada região tem uma caratteristica, tecido econômico que determinou digamos, approaches diferentes e deu características sociais diferentes. Então, eu diria que em cada lugar da Itália, a mulher ocupava um lugar diferente, segundo as características políticas, sociais e econômicas do lugar. Não diria que, tipo, não diria exatamente matriarcal, no sentido, infelizmente, até um certo ponto, diria que a Itália, como muitos outros lugares, era um lugar muito patriarcal, ou seja, em que o poder, de qualquer forma, sempre foi masculino. Mas, assim, com certeza, em âmbito familiar, as mulheres tinham uma função bastante importante e agora parece que eu sempre falo di Uma Sardegna, mas presença também. aqui. Ah, Baghera, ciao, come stai? Ma che bella! Ainda non tinha feito live com a Baghera, eh? Ciao, Não, ma ele sei nunca bellissima! apareceu? No, ma guardala! Sei molto bello. E vai pro Sardenha com a gente, obviamente. Ele é um gato aventureiro. Esse gato aqui é viajado, por incrível que pareça. Ele é pernambucano e ele tá aqui na Catalunha. É fantástico. A gente tá querendo também ir com o Leopoldo, que é o meu cachorro, para o Brasil. Tô querendo fazer uma viagem com ele. Não sei quando vai ser possível. Acho que daqui a muito tempo, mas quem sabe vou conseguir fazer uma viagem Oxalá. aventura. O Baguera eu levo pra Sardenha. Muito. Tá vendo? Uma coisa que eu queria deixar claro também, só que o Hum. Baguera apareceu aqui. Essa questão de. Vocês veem o quanto a gente tem, sem perceber, diversos elementos culturais e linguísticos da origem italiana e a gente não se dá conta? Só uma questão de vamos parar para pensar sobre isso? E normalmente a gente não pensa, que é Uhum. algo sobre a nossa formação enquanto indivíduo. A gente normalmente não para pensar sobre isso. A gente é o que é por uma série de eventos, de coisas que aconteceram. E tem muita influência italiana, e a gente nem se dá conta. Aqui, só falando com vocês, vocês começaram a falar um monte de coisa. Era só para, Uhum. tipo, deixar claro isso daí para vocês. Eu acho o máximo, assim. Sì, A sì, sì. Eliane falou, acho que essa questão, a presença da mãe é marcante. Na minha família, isso é bem marcante. Sì, sì, A na presença minha da mãe, também. assim. Eu venho de uma dinastia de mulheres, praticamente. Sì, sì, é mesmo. Até porque eu conheci, tipo, conheci avós, todos os avós, e muitas das minhas bisavós, só que só as bisavós mulheres. Então, praticamente, tive quatro bisavós e duas avós, ou seja, mais todas as tias, tipo, um exército bem grande. E a gente ficou sem. Acho que a gente respondeu todas as perguntas. Vocês têm mais perguntas, ragazzi? Se vocês não tiverem pergunta, acho que fica pra semana que vem. Fica pra depois a gente fazer outra. Surgiram Vamos dar temas também, inclusive. 5 minutos
de perguntas possíveis, curiosidades sobre o italiano. Todo mundo tem muita curiosidade, tipo, começaram a fazer perguntas um pouco de tudo. Esatto. Me digam se vocês têm E, mais perguntas aí sobre o idioma, sobre o reconhecimento da cidadania, sobre essas questões. Grafa, enquanto as pessoas pensam se tem questões, eu te pergunto, qual foi a gafa maior em italiano que você fez quando chegou na Foi Itália? genial, nossa. Não, não é foi quando chegou, foi quando eu tava no hospital, tipo, já fazendo fisioterapia. Parte do meu aprendizado de italiano foi porque eu fiquei 13 dias no hospital enquanto eu tava reconhecendo a minha cidadania, porque eu me fraturei e me arregacei todo em solo italiano. E aí, enfim, eu aprendi italiano no hospital, muita coisa. E depois, na época da fisioterapia, eu fui. Inclusive, você vai me ajudar a me lembrar direito disso. Por quê? Eu fui fazer fisioterapia e eu acho que eu cheguei atrasado, alguma coisa. Acho que foi isso. E o coordenador ali do centro de fisioterapia ficou bravo, ficou puto comigo assim que eu cheguei atrasado e tinha horário, não sei o que que era. Eu peguei e tá bom, então eu vou pra casa, desculpa, tipo, fui pra casa, saí e fui andando, assim, tipo, virei as costas e falei, tá bom, tipo, vou ficar aqui tomando bronca, tipo. E aí e aí virei e voltei, tipo, comecei a sair do hospital. Quando eu saí do hospital, ele começou a falar comigo, tipo, da porta do hospital, assim, só que eu já tava mais ou menos longe. E aí eu fiz pra ele, não tô escutando. Só que fazer, acho que assim, Ah, ele sì, entendeu isso em italiano. E aí ele ficou putaço. E o que que aconteceu? Ele só tava me chamando, tá bom, vem cá que a gente vai te atender. Só que, tipo, a hora que eu na porta do hospital fiz assim, não tô escutando, porque eu tava longe, era de verdade. Ele achou que eu tava chamando ele de louco. Como que é o gesto exato em Eh? italiano? É bater Sì, ou é sì, mas é bater nessa parte aqui, né? Só que é de longe, claro. Mas de é, longe? ou seja, você Eu sim, falei tá assim, não louco. tô escutando. Quando eu fiz assim, meu Ah, Deus, tipo, ele quase me bateu. Acho que eh, talvez foi a maior gafe. no, E ok, foi, ok. e foi, tipo, não foi nem doido da questão do que eu falei, assim, foi de, putz, não sei, de linguagem não verbal, né? Tipo, Mm. que faz parte, é muito Sì, forte, no, dependendo. beh, o gesto, assim, gesto e espressividade é algo absolutamente dentro da língua italiana, diciamo, não se fala italiano sem gestos e sem expressividade, tipo, isso faz, é absolutamente algo. Aliás, Sim, quem está querendo aprender italiano, comecem tem que pelos gestos aprender, e pela expressividade, isso tem que é, aprender. sim, Senão, a minha absolutamente. gafe foi isso. A minha gafe foi um gesto. Que no Brasil era tipo, não tô entendendo, e na Itália ele entendeu como tipo, você tá louco? Tipo, eu não tava falando isso. Ah, patente, aqui escrevem patente, Vaso vaso sanitário e sanitario e polícia. polizia. E aqui in Italia, sì, che quer dizer patente è, desculpa, non polizia. A patente è a carteira de motorista. A cartente, sim, é a Mm. patente. La patente di guida è a carteira para poder dirigir. Sì, che isso seria uma grande gaffe minha in portoghese, perché patente è seria uma grande confusão, um clássico falso amigo. Falso amigo, tá. Eh. Bene, eu acho Ragazzi, que, se não tem pergunta, eu vou fazer minha janta. esatto, eu já tá pronta aqui hoje a gente tem uma janta de inspiração brasileira, esfirra, Ó, é o Brasil, é a mistura do buonissima. Brasil com o Egito, Mua. é o Tchan, é tudo Esatto, junto. esatto. Che è incrível, porque isso, eu adoro comida, porque, para encerrar, porque a comida é a expressão melhor da contaminação humana, que eu acho Sim, fascinante. Tipo, quanto mais mix, eu acho mais interessante são as culturas. A esfirra é um negócio incrível, porque é tipo um prato árabe que eu conheci no Brasil e que já foi absorvido completamente pela cultura brasileira e eu vou refazendo eu aqui. amo, não, não sei como eu vivi sem isso. Muito bom. Sou muito É tipo grata. isso, é.
Sim. Como que eu consegui sobreviver sem isso até hoje? Não, mas Esatto. acontece. Isso é uma das coisas que eu gosto de vivenciar quando eu viajo, quando eu conheço novas pessoas, etc., é fazer essa troca cultural, porque isso agrega muito. Sì, sì, Enfim. sì. Inclusive, recomendo vocês fazerem isso na Itália. Se vocês forem reconhecer a cidadania italiana de vocês na Itália, por favor, aproveitem isso. Aproveitem esses regionalismos, usufruam da língua e usufruam da cultura, de tudo que você pode aproveitar junto com o procedimento burocrático. Assolutamente, concordo. Certo? Bene, Acho que é Rafa, è isso. arrivata l'ora di Bacio, andare a cenare. Un bacio. grazie mille. Ciao, grazie a te. A gente se vê. Veremos quando, mas faremos mais lives e deixem sugestões. A gente não morde, depois manda um direct pra gente com sugestões, perguntas, enfim. E a gente pretende fazer mais aí lives para vocês falando sobre o reconhecimento da cidadania, língua italiana, cultura italiana e tudo isso daí. Muito Tá bem. bom? Ciao, Grazie, ciao a ragazzi. tutti. Grazie Um mille. beijo. Tchau, tchau. Ciao, ciao.